Será que existe um método capaz de fazer pessoas fluentes em poucos meses? Um método infalível que pudesse fazer literalmente qualquer pessoa, não importa a idade, não importa se já estudou inglês ou não importa se trava ou não, ou se tem dificuldade ou não. Um método que pode de verdade tornar pessoas fluentes sem que você precise gastar dinheiro? A resposta, já te adiantando, é sim. Eu vou compartilhar contigo o método que eu utilizo com os meus alunos e é o método que já mudou a realidade de centenas de pessoas. Inclusive, é o mesmo método que eu utilizo para ensinar português para estrangeiros. É um método literalmente universal. E ele se baseia em uma coisa que eu chamo de transferência de idiomas. E eu sei que parece loucura isso, mas existem poucos professores hoje no mundo que ensinam da forma que eu vou te explicar aqui agora. A princípio, hoje no Brasil, se você buscar por aprendizagem de língua inglesa, você vai perceber que a esmagadora maioria dos professores ensinam da mesma forma. Aliás, eles possuem suas formas diferentes, mas seguem a mesma abordagem, a mesma linha tradicionalista, né? Muito se fala sobre métodos tradicionais, mas a maioria até das pessoas que citam métodos tradicionais nem sabe o que são métodos tradicionais. E a verdade é que métodos tradicionais são métodos que seguem uma linha gramaticalizada. No ensino fundamental, ensino médio, é muito comum se deparar com pessoas que reclamam que estudaram verb to be durante muitos anos e não aprenderam. Por quê? Uma linha gramaticalizada. Quando essas pessoas vão para uma escola de idiomas, eles criam toda uma camada, sabe? Uma coisa diferente, mas eles continuam ensinando da mesma forma. Pode perceber a partir dos dados que o Brasil é um dos países que menos forma pessoas no mundo. E, ao mesmo tempo, o Brasil também é o país com mais escolas de inglês no mundo. Então, veja bem, o país com mais escolas de inglês no mundo é o país que menos forma pessoas. São dados que literalmente entram em contradição. E a verdade é que essa linha gramaticalizada está no Brasil há 30, 40 anos, há muito tempo. Imagine só, toda a realidade foi alterada por conta da tecnologia, tudo mudou, mas não. O sistema de ensino continua da mesma forma. Então, as pessoas que trabalhavam nas escolas tradicionais saíram dessas escolas, foram para a internet e continuam ensinando de maneira tradicional. Ou seja, eles estão replicando o que não funcionava na rede. Mas isso não é culpa dos professores, sendo muito sincero. Porque hoje, se um professor vai para a universidade, ele vai estudar literalmente uma linha gramaticalizada. Você não tem inovação, você não tem nada, entendeu? E assim, aí cria uma bola de neve, né? E tradição, não evolui e o Brasil tá na bosta que tá, justamente porque os professores, eles precisam de uma capacitação de qualidade, mas a capacitação do Brasil também é uma porcaria, verdade seja dita. O método que eu me refiro aqui foi criado basicamente, na verdade, o método que eu vou compartilhar contigo, eles têm uns dotes meus, né, que eu estudei ao longo dos anos, mas a princípio ele foi embasado, né, num livro chamado Lexical Approach, de um homem chamado Michael Lewis. Esse rapaz, ele criou basicamente o conceito de chunks of language, que são basicamente pedaços de língua, né? Mas, para que esse vídeo não fique muito técnico, eu quero falar sobre os padrões, propriamente, porque assim vai ficar muito mais claro para vocês. Antes de falar sobre esses padrões, eu preciso explicar o fundamento dos padrões, né? Bom, basicamente, anos atrás, quando eu estava na Universidade de Letras, eu decidi fazer uma pesquisa para que eu pudesse descobrir um mecanismo, algo que pudesse fazer com que eu desenvolvesse um método diferente, porque eu já tinha percebido que a linha gramaticalizada não estava funcionando. Eu trabalhava em escolas, trabalhava em projetos e eu não percebi o avanço. As pessoas demoravam meses, até anos, para sentir pouquíssimos avanços. Então, eu resolvi mergulhar em uma pesquisa científica para poder perceber algo diferente. E olha, cara, no Brasil, estudando a fundo, lendo vários teóricos da linguística aplicada, fonética, fonologia, pedagogia, psicologia, psicanálise, pessoas de dentro e fora, eu não consegui encontrar nada. No Brasil, principalmente, nada mesmo, nada. As pesquisas eram muito abstratas e não entregavam algo que pudesse literalmente ser replicado, né? Então eu, um certo dia em um fórum, percebi a citação desse Michael Lewis, pesquisei sobre ele e aí, perfeito, encontrei o livro dele, Lexical Approach. Quando eu li esse livro, eu fui entendendo mais e conectando com as antigas leituras que eu tive, eu comecei a perceber que os idiomas em geral, e eu não me refiro só ao português ou ao inglês, todos os idiomas do mundo, eles seguem um comportamento linguístico. Eu havia percebido na época, foram 2 anos de pesquisa a propósito, isso aqui não foi eu li e criei, não, foram 2 anos de pesquisa, muita leitura, muito trabalho. Mas no final de 2 anos eu acabei percebendo que todos os idiomas do mundo seguiam um comportamento linguístico, que é o comportamento de padrões. E mais do que isso, eu percebi que esses padrões eram transferíveis entre idiomas. Por exemplo, eu
Eu tenho que comer, eu tenho que viajar, eu tenho que dormir, eu tenho amigos, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro. Eu posso construir uma infinidade de frases com eu tenho, certamente. Só que essa mesma infinidade que eu posso construir no português, eu também posso construir no francês, alemão, russo, inglês, italiano. Não importa o idioma, se eu transferir o padrão, eu consigo ter a mesma equivalência. Então, quando eu percebi esse fenômeno, esse comportamento linguístico, eu tive uma epifania, eu comecei a surtar e eu pensei, caraca, aqui pode ter algo que pode literalmente mudar a vida das pessoas que querem aprender inglês. Quando eu tentei validar o método, eu parei de ensinar gramática. Calma, explicando melhor, eu não parei de ensinar gramática porque eu não acredito que gramática é algo descartável. Eu acredito que gramática é essencial para a composição da fluência. Só que a maneira que eu passei a ensinar era diferente, porque eu não focava na gramática. A gramática estava presente nas estruturas, mas eu não estava ensinando a gramática. É como se eu estivesse ensinando ela de maneira velada, implicitamente. O próprio padrão eu tenho carrega gramática. Eu tinha carrega gramática. Só que eu não preciso explicar a gramática, entendeu? Para você aprender gramática. Porque eu tenho, por si só, é uma estrutura replicável, você aprende a replicar, logo você aprende a pragmática, que é o uso mais da vida real, você vai aprender como utilizar aquele padrão, só que ao mesmo tempo que você aprende a utilizar aquele padrão, você também está aprendendo a gramática ao mesmo tempo, né? E na medida que as pessoas iam aprendendo essas estruturas, elas começavam a perceber padrões semelhantes. Então, por exemplo, verbos no passado que acabavam com ED, os alunos naturalmente, eu sem explicar, começaram a perceber que, olha, palavras que acabam com ED são verbos no passado. Sem explicar, os alunos percebiam esses comportamentos, né? Então, quando havia uma certa dúvida, eu fazia uma breve explicação gramatical, mas uma explicação de 5 a 10 minutos, ao invés de ser uma aula inteira sobre um tópico gramatical. Na medida que o tempo foi passando, os resultados começaram a crescer exponencialmente, cara. Foi, assim, absurdo. Vamos fazer um cálculo matemático aqui, você vai entender o poder de um padrão. Aliás, não o poder de um padrão, porque o poder de um padrão você já sabe. O poder da junção dos padrões. Eu tenho, vamos colocar outros. Eu vou, eu preciso, eu tinha, eu comi, eu comprei, eu vendi, eu limpei. Esses padrões, com suas infinidades, são replicáveis em todos os idiomas do mundo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar esses padrões, identificar na língua inglesa e ensinar os padrões para os alunos. E eu percebi que em um prazo de poucos meses, os alunos já estavam se comunicando com muita velocidade. Por quê? Porque quando a pessoa começa a estudar inglês seguindo uma linha gramaticalizada, ela não só demora para aprender porque demora mais no sentido de aprender as regras, mas porque o processamento de informações acaba sendo muito lento. Uma pessoa que estuda por meio da gramática, ela acaba eventualmente travando muito. E por quê? Porque ela não consegue processar rapidamente as coisas, porque foi ensinado para ela que era elemento por elemento, elemento gramatical por elemento gramatical. E isso acabava fazendo com que as pessoas travassem mesmo na comunicação, mesmo tendo vocabulários, mesmo sabendo ler, mesmo entendendo o idioma, não conseguiam falar. Porque na hora de falar, o processamento era muito lento. Mas por que era muito lento? Porque a construção da fluência daquela pessoa foi muito lenta. E sabemos que na vida real, as pessoas elas não param, entendeu? Você pode entender um texto e ser incapaz de basicamente se comunicar com a pessoa, porque um texto você entende no seu tempo. Agora, conversando com uma pessoa, você tem que ser capaz de processar as informações rapidamente, porque é no tempo da outra pessoa. A outra pessoa não vai parar para você entender, entende? Então, quando as pessoas passaram a estudar por meio dos padrões, primeiramente, elas começaram a aprender muito rápido, porque são padrões replicáveis e facilmente aprendíveis, e as pessoas começaram a processar as informações com muito mais velocidade. Ou seja, as pessoas que estudavam, por exemplo, por meios gramaticais em 6 meses, estavam aprendendo ainda o básico. As pessoas que estavam aprendendo padrões durante 6 meses já estavam semifluentes, muitos já fluentes. Basta você fazer um cálculo. Se você aprender 5 padrões por semana em um prazo de 6 meses, você aprende 120 padrões. Cara, se você aprender um padrão segunda, terça, quarta, quinta e sexta, descansar sábado e domingo, em 6 meses você aprendeu, né? Tô perdido no tempo verbal. 120 padrões. Com esses 120 padrões, você já consegue construir uma quantidade de frases incontáveis. E eu estou considerando um padrão que você aprende em 5 a 10 minutos. Imagine, então, que você destine,
meia hora, 1 hora para você aprender 3 padrões por dia. Imagine, vamos fazer o cálculo. De um padrão aumenta para 2, 240 padrões. 360 padrões, 480 padrões. Depende muito do seu esforço e dessa forma você consegue fazer algo que a linha gramatical não permite, que é metrificar a fluência. Você consegue ter noção do quanto falta para você ser fluente. Muito se discute na linha gramatical de que você precisa ter 2.000 palavras para ser fluente, pois eu penso completamente diferente. Você precisa ter uma quantidade de padrões e não de palavras, porque palavras isoladas, elas não montam frases. Palavras isoladas, elas não montam os padrões necessariamente. Você passa muito mais tempo. É como se as palavras estivessem jogadas na tua mente e você precisasse ordená-las antes de falar, antes de colocar para fora. Já com os padrões, não. Você já aprende com as estruturas já montadas em blocos na sua mente e aí para você falar é muito mais fácil, porque a sua mente já entende que só precisa de um complemento para que isso faça sentido. A minha recomendação para você aplicar esse método, como você pode fazer isso, né? Bom, é o método de padrões. E todos os padrões que nós temos no português, ou pelo menos a maioria esmagadora, são transferíveis para o inglês, bem como transferíveis para qualquer idioma do mundo. Então, meu conselho seria: faça uma lista de padrões interessantes do português, padrões que você mais usa, e a partir dessa lista, faça a devida transferência. Olha o termo que eu estou utilizando, transferência e não tradução. Porque a tradução, às vezes, sai literária. E quando a tradução está literal, isso acaba gerando conflito de entendimento, de significado em muitos casos. Então, eu me refiro à transferência. O que isso quer dizer? Que existem termos no português que, traduzindo, serão errados. Mas se a gente transfere, está correto. Então, não tem as mesmas traduções, mas tem as mesmas propriedades de significado, tudo bem? Então, qual é o ponto aqui? O que você pode fazer para aprender inglês de maneira gratuita? Primeiro, não foque mais em gramática, pelo menos não no começo. Foque na gramática para significar aquilo que você sabe. Espere um momento, espere uns meses antes de você estudar gramática. Então, o que você vai fazer? Pesquise na internet textos em inglês. Eu vou deixar um site melhor, vou deixar um site com vários textos aqui na descrição do vídeo, e nesse site você vai poder acessar milhares, não são nem centenas, são milhares de opções de textos. Nesses textos vocês vão ter a possibilidade de identificar padrões. Identificando esses padrões, vocês vão aumentando o seu repertório lexical e naturalmente você já vai sentir aí grandes resultados. Eu arrisco dizer que na primeira semana você já sente muito resultado, sabe? Porque você começa realmente ali a aprender com facilidade, de maneira pragmática. Você vê efeito na vida real. Não é como se você precisasse associar as regras com o cotidiano, sabe? Não tem esse esforço. É muito mais fácil. Mas vou logo dizendo que, cara, para você aprender inglês, ser fluente de verdade, você precisa estudar. Se você estiver procurando um método milagroso que vai fazer com que você aprenda sem estudar, sem esforço, olha, esse é o máximo que você vai conseguir. Com os padrões, você já aprende com pouquíssimo esforço, mas se você quiser fazer menos esforço que isso, lamento te informar. Aí não tem solução para o teu caso, tá? Mas sendo muito honesto, depois de testar essa metodologia com centenas e centenas de pessoas, eu posso te assegurar que funciona e funciona muito, muito mesmo. É só você pensar no cálculo da fluência. 5 padrões por semana é igual a 120 padrões em 6 meses. Então, 10 padrões por semana, 240. Você fazendo esse cálculo, você tem uma noção do prazo que você vai levar para alcançar um determinado nível de inglês desejado, tá bom? Eu testei esse método não somente com brasileiros, mas também com estrangeiros. E só para vocês terem noção, eu tenho um vídeo, tá? Vocês não vão acreditar nisso que eu vou falar, mas eu tenho um vídeo para provar. Eu tive uma aluna chamada Erina, ela é uma letã, e na época nós tivemos aulas de português. Eu ensinava português para ela. Ela tinha acabado de meio que casar com um rapaz aqui do Brasil. Ela chegou no Brasil. Nós fizemos uma imersão de 5 aulas por semana. E em 3 meses, ela ficou fluente em português. Em 2 meses, ela estava semi-fluente. O que é o semi-fluente? Ela já conseguia falar, conseguia entender, conseguia se virar. Em 3 meses, ela ficou fluente. E eu tenho um vídeo para provar. Se vocês interessarem aí sobre o caso dela, eu posso gravar um vídeo aqui descrevendo como foi o processo que eu apliquei com ela para ela aprender tão rapidamente. Mas por que ela conseguiu aprender tão rapidamente? Porque se eu estivesse ensinando a gramática do português, era impossível. Literalmente impossível ela aprender o português. Porque ela aprendeu, porque os padrões que ela tem no idioma dela também são padrões no português, que também são padrões no inglês, que são padrões no francês. Basicamente existe um universo de significados compartilháveis. E foi disso que eu fiz para fazer com que ela aprendesse
em pouquíssimo tempo. Bom, o método tá aí, é literalmente um método infalível, não tem como você não aprender com esse método. Com pouquíssimo esforço você já tem resultado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do método. Se você quer que eu comente sobre outro tópico de fluência, sobre qualquer artifício de linguagem, qualquer coisa que te interesse no meio da aprendizagem de língua inglesa e idiomas, é só deixar nos comentários que eu gravo um vídeo comentando e eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Cara, eu realmente estou empolgado com o YouTube, então assim, muito obrigado pelo vídeo, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.